Recentemente, o surgimento de animais peçonhentos em algumas residências de Querma do Rio Claro tem tirado o sono dos moradores do município. Algumas áreas centrais e outros de bairros mais afastados do centro, como Planalto, Planalto 2, têm aparecido, reclamado do surgimento de animais peçonhentos como cobras, também escorpiões e aranhas dentro das residências. Eles culpam como principal causador de todo esse problema o mato alto e a falta de higienização de algumas áreas verdes das ruas e dos bairros. Alguns são exemplos de terrenos da prefeitura e outros de ordem particulares. A Camila é moradora do bairro Planalto 2, aqui em Quermo do Rio Claro. Recentemente levou um susto quando o marido encontrou uma visita indesejada em casa. Conta um pouco mais pra gente, Camila, como foi que aconteceu? Sim, foi hoje de manhã, né, quando ele levantou para trabalhar, aí ele achou aquela aranha enorme, que para mim é muito assustador. Eu tenho criança pequena em casa e poderia tanto ele como eu ter encontrado essa aranha, não sei de que forma, né. Às vezes poderia acontecer um acidente conosco, né. E eu agradeço de ter sido ele que encontrou. E foi uma aranha, mas poderia ser outro tipo de bicho também, né. Como já aconteceu, inclusive, aqui no bairro, né? Não só aranhas peçonhentas, como outros animais, como escorpiões e cobras, não é isso? Isso já foi encontrado depois que eu mudei pra cá, que agora em julho vai fazer 1 ano, nós já encontrou 3 cobras aqui. É muito pouco tempo, né, pra muito bicho. Pois é. E você procurou o setor de vigilância epidemiológica do município? Qual a resposta que você obteve por parte do setor? Da parte dele, ele falou assim que é uma aranha inofensiva para o humano, né, que ela não tem veneno. Mas não sei, né, não sou estudada para contradizer ele, mas para nós, assim, em olhar é perigoso e é assustador. Hoje foi aranha, como eu disse. Poderia ser outro bicho pior, né, que pode picar e levar até a morte, né. Outra questão que você falou pra gente aqui é a respeito da localização do bairro Planalto 2, né? Você mudou pra cá tem um ano e acha que é um pouco difícil as pessoas localizarem o bairro ainda. Exatamente. Aqui as ruas, eu não sei se elas não estão logadas ao GPS, não sei como é que fala no Google, mas não são fáceis de encontrar. O correio não passa aqui. Tipo, se a gente tiver uma encomenda, a gente tem que ir buscar, né. Sendo que a gente paga IPTU, né. Todo ano chega IPTU, então eu acho que tá tendo uma falta de atenção aqui para o bairro. Quanto a isso, né, até em grupo aqui do bairro a gente já tinha até conversado sobre a gente mesmo marcar, colocar as plaquinhas com o nome das ruas para ter uma facilidade do correio, principalmente o correio tá vindo entregar as nossas encomendas. Mas eu acho que como nós pagamos IPTU, né, somos cidadão, temos nossos direitos, tem que ser um bairro totalmente legalizado, tudo certinho, né. Ederaldo, é verão, mês de maio está começando. Essa relação que as pessoas criam com os animais peçonhentos, também com a limpeza de lotes, esse período de calor intenso, né, chuvas periódicas em todo o Brasil, inclusive no sul de Minas, é proposital para aparecer essas pragas, né, esses animais peçonhentos. Cobras, escorpiões, aranhas, baratas. O que você, no setor de epidemiologia, pode estar passando para o carmelitano, os cuidados que eles devem ter durante esse período? É importante lembrar que nesse período há a reprodução desses animais, né? Esses animais estão à busca de alimento, tem uma grande quantidade de alimento disponível, há também muito abrigo para esses animais e eles estão aí reproduzindo a todo vapor, porque logo mais quando chegar o inverno eles param essa atividade. Então é importante as pessoas entenderem que para o controle de pragas urbanas, né, principalmente os animais peçonhentos que podem causar dano à população, ela deve fazer um MIP. O que seria o MIP? É o manejo integrado de pragas, que seria, a gente chama de quadrilátero dos As, que são 4 As que a gente pelo menos eliminando 2 desses 4 As, que é o abrigo, alimento, acesso e a água, a gente consegue acabar com essas pragas sem a necessidade de utilizar produtos químicos. O que seria isso? Na minha casa, o que eu posso fazer de prático para que não tenham acesso desses animais e que possa ocorrer algum acidente? Seria então colocar, né, tampinha nos ralinhos, na pia, né, colocar a tampa na pia, colocar também cobrinha de areia nas portas, colocar telinha nas janelas, nos ralos, todos vedado e tampado. Isso eu estaria tirando o acesso desses animais. Tirando o acesso, eu também estaria tirando o abrigo, eles não teriam local para se alojar dentro da minha casa. Principalmente o lugar que eles se alojam, o escorpião, por exemplo,
é embaixo de entulho, no meio de pedra, de resto de construção. E as pessoas devem ficar atentas a esses locais, porque nesse local a gente vai ter esses animais escondidos durante o dia e eles têm um hábito noturno. É importante lembrar que agora estamos tendo vários casos de escorpião na cidade. O escorpião não há um veneno que consiga matar ele. Então o indicado seria eliminar o abrigo, o alimento. O que o escorpião se alimenta? De barata. Então eliminar as baratas, eliminar o acesso desse escorpião na minha residência e também tirando, né, do lado vegetação, mato alto, qualquer entulho que possa servir de abrigo a esse animal. Em relação aos outros animais peçonhentos, é importante também entender que eles vão sempre procurar esconder das pessoas, eles têm medo do ser humano. Então no momento que eles estão escondidos, se a gente não deixa um terreno com mato alto, se a gente não deixa nenhum entulho, eles não vão chegar e ter acesso até nós, né? Nós estamos invadindo a área desses animais e esses animais, em busca de alimento, em busca de um abrigo, de um lugar para se esconder, eles acabam entrando em nossas casas. Mas eles só vão atacar no momento que eles são pressionados ou no momento que eles se sentem acuados pelo próprio ser humano. E com relação a esse caso, nessa quinta-feira, no bairro Planalto 2, onde uma moradora encontrou uma aranha e ela ligou no serviço de epidemiologia, foi repassado para elas algumas dicas, como por exemplo, de que esse animal não oferecia perigo porque não tinha veneno. Isso mesmo, ela entrou em contato comigo hoje de manhã e foi averiguada, ela mandou as fotos, que era uma aranha caranguejeira. Essa aranha ela tem apenas pelos urticantes, pelos que podem causar alergia em algumas pessoas, mas ela não possui veneno capaz de fazer algum dano ao ser humano. Ela possui venenos que pode atacar as presas dela para alimentação, mas não tem poder ofensivo contra o ser humano. Então ela foi orientada em relação a isso e qualquer outro animal que aparecer na casa dela, ela também pode entrar em contato que a gente vai fazer todo esse suporte e esse apoio. Falei para ela da questão da notificação dos terrenos, né, em volta do fiscal de postura e estaria atendendo ela em relação a essa limpeza desses terrenos que estariam prejudicando, mas nesse caso específico, essa aranha ela não tinha nenhum tipo de veneno. Gustavo, você como cargo de fiscal de postura, quais as maiores reclamações que os carmelitanos têm feito ultimamente com relação a essa limpeza e manutenção dos lotes por parte da prefeitura aqui no município? Paulo Otávio, a reclamação que a gente mais está tendo agora recentemente é da vegetação alta, né? Devido a esse período chuvoso aí, teve lotes que foi realizada a limpeza no começo do ano, já está em situação crítica de novo. Então a gente vai estar intensificando os trabalhos aí durante esses dias, que agora com a trégua das chuvas, né? A gente vai estar intensificando, o Ederaldo aí está dando um apoio para a gente, vai estar disponibilizando um veículo para a gente estar intensificando mesmo as ações de notificação dos proprietários, tanto da roçagem aí dos terrenos, como também da limpeza do resto de material de construção, para a gente inibir o que tem acontecido aí, que é os animais peçonhentos, né? E esse caso tem tornado cada vez mais frequente desde o final do ano aqui em Carmo do Rio Claro, né? Alguns casos no centro, outros em bairros mais afastados, como no Planalto, como foi o caso de hoje com a aranha. Isso, igual o Deraldo explicou aqui mais cedo para a gente está invadindo o espaço deles, né? Então, realmente, o período de procriação deles, período chuvoso também faz com que eles aumentem para procurar alimento. E o que a gente pode estar fazendo é estar executando a limpeza. A gente pede até para os proprietários do lote estar colaborando com a gente, que é uma quantidade muito grande. Inclusive, onde ocorreu o fato, em janeiro a gente fez a notificação do bairro todo, deu mais de 100 lotes para estar executando essa limpeza. Em frente à casa da moradora é uma área de preservação ambiental, então a gente já acionou a Priscila, que é do setor, para estar indo com a gente, ver o que pode ser feito, o que não pode, para a gente estar limpando essa área, mantendo o respeito também com o meio ambiente. Paulo Otávio para o portal Onda Sul.